Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao Jefa. Quem nunca veio aqui, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. Tem muita gente aqui que já conhece o nosso trabalho, nossos trabalhadores também estão aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Wilson, estou como presidente da casa. Então, para a gente é uma honra e uma alegria recebê-los aqui e receber o nosso amigo Padre Paulo César, mostrando que, independente de termos religiões, entre aspas, diferentes, nós temos um propósito em comum, que é o amor e a compaixão pelos nossos irmãos animais, que é o propósito maior do nosso centro espírita. Para quem não conhece o nosso trabalho, nós somos um centro espírita que recebemos os animaizinhos aqui para tratamento espiritual. Enquanto a maioria das casas atende apenas os humanos, o que é um trabalho louvável e muito útil, nós também temos esse lado de tratar também os nossos irmãos menores, como carinhosamente nós os chamamos. Porque todos têm o mesmo direito à vida, todos têm o mesmo direito a receber um auxílio e um amparo do plano espiritual. E esse propósito maior que nos uniu, embora ele seja um padre católico, tem também esse viés de ter essa compaixão pelos animais. Já fizemos várias lives juntos, espero que a gente continue fazendo outras lives juntos, ou quem sabe, por que não, outras palestras presenciais, né? O futuro a Deus pertence, mas para nós é uma alegria muito grande. Para quem já veio no nosso trabalho, nós hoje, por conta da pandemia, nós temos feito divisão de horários, né? É um público mais restrito que vem, e hoje é o nosso primeiro evento na casa, com mais de 10 pessoas juntas. Então, para nós também é um marco na nossa casa. A partir do mês de março, a gente pretende fazer palestras presenciais. Então, para a gente, hoje é um dia muito importante, um dia muito especial. Primeiro, por receber esse amigo querido e por estar fazendo esse primeiro grande evento aqui na casa, né, de receber mais do que 10 pessoas de uma vez só. Então, muito obrigado pela presença de todos. Espero que ao final do nosso trabalho hoje aqui, da nossa palestra, todos saiam daqui com o coração quentinho, com o coração aquecido e levando essa mensagem de amor e de compaixão pelos nossos irmãos animais, que era o propósito maior de Francisco de Assis. Foi um santo católico, mas para nós espíritas é um grande irmão que ampara os nossos irmãozinhos menores, os animais. Como nós sempre fazemos em centros espíritas, e o padre já participou de atividades espíritas, nós sempre costumamos abrir com uma prece. Então é o que a gente vai fazer a partir de agora. Primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso trabalho, à corrente de Francisco de Assis, aos médicos veterinários do espaço, que eles estejam presentes na noite de hoje, abençoando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles que forem assistir essa palestra depois gravada, que também recebam esse auxílio e esse amparo espiritual que cada um necessitar. E a todos que deixaram seus animaizinhos em casa, quando retornarem para os seus lares, que possam levar um pouquinho dessa luz e dessa paz que essa casa está nos ofertando na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra agora para o nosso amigo padre. Ele vai se apresentar a todos vocês, para quem não o conhecia pessoalmente, como nós, né? Nós só nos conhecíamos virtualmente, então para nós foi uma alegria imensa recebê-lo e vê-lo presencialmente, né? Acho que a internet nos facilitou muitas coisas, mas nada como ver as pessoas, dar um aperto de mão, um abraço carinhoso, isso faz toda a diferença. E para nós é uma alegria e uma honra recebê-lo aqui, Padre Paulo. Dando continuidade aqui que o nosso irmão Wilson falou, né? Então, criei um vínculo com ele e também com vocês, e sempre recebia, por meio dele, o carinho, e que vocês gostavam das bênçãos que eu enviava, né? Pelo WhatsApp. Então, num dia lá, estando na monotonia, sentado no sofá, eu pensei, vou ter que fazer algo pelos animais e também que me realize como pessoa. E vou fazer umas férias diferentes. Porque elas estavam sendo bem monótonas, assim, eu ia para um lugar sozinho, daí não conhecia ninguém, ficava lá perdido, às vezes acabava gastando e não tendo, né, nenhuma recompensa assim, interior. E o Espírito Santo, então, ou como vocês dizem, o Espírito de Luz, me deu esse desejo de sair e planejar
uma palestra, digamos assim, que nos fundamente na religião, na espiritualidade, nós temos compaixão pelos animais. E por que isso veio, por que esse desejo? Bom, sempre eu tive desde criança, como vocês também com certeza, compaixão e gostavam, né? Gostam dos animais. Só que a gente lá na época não tinha informação, nunca ouviu falar em veganismo, vegetarianismo, e a gente acabava sendo absorvido pelos hábitos, pela cultura, pelo ambiente social. Mas depois, então, que Deus nos proporciona ter um conhecimento, nos dá fundamentos e nos faz, né, abrir as cortinas da nossa mente, descobrir um mundo novo. E cada dia a gente vai colhendo frutos disso em todos os aspectos da nossa vida. E creio que a gente, quando recebe assim um benefício desses, procura transmitir, né, para todos, ou partilhar com todos. No Evangelho diz, né, se uma lâmpada acende, a gente não coloca debaixo da cama, debaixo da mesa, né? A gente coloca num lugar que possa todos usufruírem. E a pandemia, além de aprofundar muito essa minha convicção, e ela trouxe um outro benefício, que é a minha proximidade com outros credos, com outras religiões. Nós chamamos na igreja do diálogo interreligioso. Ao mesmo tempo, como padre, eu atendo a um apelo do Papa, que ele pede muito isso. Ele escreveu, inclusive, uma última encíclica dele, Fratelli Tutti, que é Somos Todos Irmãos. Então, que ele faz um convite, como líder espiritual, de que todas as religiões, todas as nações, todas as pessoas, nesse momento crítico que nós vivemos na humanidade, nos demos as mãos e no diálogo busquemos alternativas para um mundo melhor, para nós mesmos e para as futuras gerações. Então, por que não propor o veganismo, né, como um caminho desses, pelo bem dos animais, pelo bem da natureza e para o bem de nós mesmos? Só que uma vez fazendo um ativismo lá em Porto Alegre, é uma ONG que a gente segura assim uma TV de 29 polegadas e passando imagens de matadouro, né, que são imagens fortíssimas, violentas, né? E a gente usava uma máscara, aquela da vingança, e vestido de preto. Eu fui lá para participar e fui de padre, botei a minha roupa, padre geralmente usa preto, né, aquele colarinho branco, fui lá, segurei, e as pessoas que iam passando, algumas paravam e ficavam olhando, e ficavam assim, meio abaladas, um tanto abaladas, né? E nisso o pessoal da ONG abordava a pessoa e começava a questionar: o que você está achando disso aí? Você acha isso certo? Ah, não, é ruim de ver isso aí, né? É muito forte. Tá, mas e você você come carne que vem daí? Porque... Como? Mas por quê? Porque a Bíblia diz que pode. Deus criou eles para a gente comer. Então quase todos justificavam isso pela Bíblia. E aí eu, como rezo missa quase todos os dias, e aí foram vindo sim leituras que foram me chamando a atenção de dignidade dos animais, até mesmo da prática da alimentação vegana, e resolvi passar um pente fino na Bíblia e pegar passagens que falem dessa compaixão animal, que falem do veganismo, e aquelas passagens mais difíceis que a gente busque um outro olhar, uma outra interpretação. Porque daí eu concluí que se eu pegar ao pé da letra as passagens bíblicas, eu posso fundamentar a guerra, a violência, a pena de morte, a poligamia, o ódio contra os homossexuais, ou
o machismo, a escravidão, né? E tudo isso a gente sabe, consegue superar. Só que para os animais que não conseguem se manifestar na nossa linguagem, aí eles ficam em último, ou ignorados, ou com indiferença para eles, né? Mas primeiro eu vou me apresentar aqui. Meu nome é bem comprido, Paulo César Rosa da Conceição, Santo Antônio da Patrulha, terra do Teixeirinha. Quem conhece Teixeirinha? Só uma referência, né? Que é um município que talvez vocês nunca tinham ouvido falar. No dia 30 de janeiro, então vou fazer um aniversário em breve, filho de Arlindo Rosa da Conceição, falecido, Leonida Barbosa Silva da Conceição, também falecida, tendo como irmãos Zairo Luiz Rosa da Conceição, mais velho que eu, e a minha irmã Carla Inês da Conceição Moraes, que também faleceu. Então nós somos só em 2 hoje, né, da minha família. Entrei para a vida religiosa no seminário São João Vianney de Bom Princípio, um lugar lá de origem alemã, em 1988. Passei por outras casas de formação, Mosteiro Belém, Guaratinguetá, aqui em São Paulo. Anápolis, Goiás, 2 irmãos lá no Rio Grande do Sul, e São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, e Viamão, lá no Rio Grande do Sul. Então eu fui um pouco, fiz várias experiências aí, todas acrescentaram muito, né? Aqui em Guaratinguetá, ali, eu era monge, fiquei 1 ano e meio no mosteiro, foi muito bom, muito boa essa experiência. Formou-se em filosofia em 96, teologia em 2013, e daí ainda fiz 12 cadeiras de história, né, pela FACAT lá. Principais fatos biográficos é o primeiro período vacacional, 87 a 98, daí eu saí, fui ser professor um tempo, no magistério fiquei 12 anos, voltei, recebi um segundo chamado para ser padre, já voltei vegano daí, vegetariano na verdade. De 2012 a 2015 me ordenei em Taquara em 10 de abril de 2015. Eu trabalhei já como padre em Parobé, que é uma cidade lá da região, Araricá, que é bem pequenininha, e eu estava até o ano passado em Campo Bom, como vigário paroquial, né? Que no caso, assim, tem o pároco, que é aquele que é o presidente, digamos, e o vigário paroquial é o vice-presidente. Né? E atualmente eu estou sem paróquia porque eu pedi para o bispo para fazer essa jornada e depois ver para ele ou ficar lá, ou talvez fazer uma experiência em outro lugar, né, fora da diocese. Então, desde a pandemia, dezenas de lives, entrevistas, redes sociais, isso que eu ressalto sempre, convidado pelos irmãos espíritas, aqui do GEFA, do MOVE, que é o Movimento da Ética Animal Espírita, e realmente eu consegui, nunca planejei isso, mas me tornei muito familiar do povo espírita. Mantenho há 2 anos, agora dei uma parada, né, o projeto Despertar, que daí eu faço uma leitura de um capítulo do livro e aprofundo ele, com a participação das pessoas. E às 20 horas, e terça-feiras eu faço o terço bizantino pela libertação animal no Instagram. Vejam como é que surgiram esses projetos aí. Vocês sabem que a gente, quando toma uma posição assim, a gente tem algumas barreiras, né? Alguns deboches, alguma coisa nesse sentido. Então, uma vez uma pessoa me disse assim, tu é tanto dos animais, então por que tu não faz um terço animal? Tu faz o primeiro mistério, au, 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 au. O segundo mistério, miau, miau. Essa pessoa quis debochar de mim, mas eu peguei a ideia dele e transformei num terço mesmo bizantino, né? Quem já rezou comigo esse terço? Que eu digo, tudo o que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. Depois, tudo que vive e respira, louve ao Senhor. Tudo que vive e respira, louve ao Senhor. E vai. Deus se manifesta em suas criaturas. Deus se manifesta em suas criaturas. O homem justo cuida de seus animais. O homem justo cuida de seus animais. E o último, não matarás. Não matarás. Não matarás. Então a gente sempre transforma o limão numa limonada. Né?
criou o projeto Jornada Vegana, esse aí que está aqui no segundo evento hoje, para divulgar um livro, o boné, né? E a camiseta, e junto, estar junto aí com quem simpatiza com os animais. Bom, como eu disse, eu queria ser um representante do Papa Francisco, né? E vocês, então, sabem que o Papa Francisco, ele apela muito para o diálogo com as demais religiões. Ele é muito aberto. E ele quer ser apenas a palavra pontífice, que se atribui ao Papa, é ponte. Né? Pontífice vem de ponte, e não muro, né? Não é muro que separa, mas ponte que une, na fraternidade. Então eu vou passar um vídeo aqui em que ele fez e que mostra essa abertura dele às demais religiões. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Bonito, né? E se sentem incluídos aí nesse abraço, nessa mensagem. Ativismo vegano, compaixão pelos animais desde a infância, querendo despertar em 2009 no tempo de magistério, ao saber do movimento vegano, Instituto Nina Rosa, que tem um vídeo A Carne é Fraca, mas que eu nunca quis olhar porque passa cenas de um matadouro. A partir daí, vegetariano, por causa que nem eu tinha ouvido falar em veganismo, né? Ativismo em redes sociais, a partir de 2011, Facebook, mas agora o Instagram. 2016 me torno vegano, eliminando ao máximo o consumo de tudo que vem dos animais. De leite, de ovos, de calçado, de cinto. Né? Em 2021 publiquei o primeiro volume deste livro aqui, O Despertar da Compaixão, que para mim passar toda a Bíblia serão precisos 7 volumes, porque esse aqui ele é do início do Gênesis até o livro dos Provérbios. E em 2022 publiquei essa segunda edição aqui, o ano passado, revisada e ampliada, porque eu encontrei mais passagens e inclusive teve aquele evento as búfalas de Brotas, né? Que eu fiz uma reflexão ali. A fundamentação bíblica para a minha mensagem é que usar um princípio do número 12. Você sabe que os números têm uma simbologia bem forte, né? E na Bíblia, o 12, ele se refere às 12 tribos de Israel, aos 12 apóstolos, aos 12 cestos lá de pães. E na Bíblia, sempre o número 12 é um sinal de organização. Agora, vamos começar essa mensagem de veganismo pelo Gênesis. Aqui, tudo vem de Deus. Então, não é só o ser humano que foi criado por Deus, né? Todos os seres que a gente se maravilha, tá aí o Francisco, o Chiquinho, ele foi criado por Deus, ele veio de Deus. Né? E assim todos os animais, tudo que vive e respira, como diz Salmo 150, louve ao Senhor, vem de Deus. Então aqui diz, Deus criou as águas, a multidão de seres vivos, peixes, aves, os anfíbios, os répteis e aí os mamíferos, né? E tudo isso Deus dizia, tudo é bom, tudo isso. E Deus viu que isso era bom.
Eu não vou ler tudo porque vai demorar muito, mas estou resumindo, vocês conhecem a história também, né? Em nenhum momento Deus aqui disse para matar e comer. Ele diz tudo é bom. Então aqui sempre ilustro nessa criação de Deus, que é muito parecido com o símbolo aqui do Jefa, né? Que inclui ali, todos os animais ali estão representados. Então aqui é o plano de Deus, esse é o paraíso. Aqui está a alimentação do plano de Deus. Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra e todas as aves do céu, é tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Então aqui, já viram, alguém já disse, mas o vegano só come alface? E o que você come se não come carne? Aqui só para ilustrar, né? Um pouquinho. Mas tem outros que é um horizonte. Um outro mandamento, né? O não matarás. Aqui, alguém ali matando pelo simples prazer. E aqui, alguns tentando salvar uma vida, né? Então, como são paradigmas, assim, antagonismos, tipos de ser humano. Se vires o jumento do teu inimigo caindo sob a carga, aguarda-te de passar adiante, ajuda a descarregar. Certo tempo o animal foi necessário para o trabalho humano, mas hoje precisa fazer isso, né? Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, existem projetos aí de colocar um tratorzinho, digamos, né? A diesel e botar ali aquela carroça igual ou maior, aí dá uma dignidade para o carroceiro, primeiro conscientizar dele que o animal sente, que ele tem dor, que ele sofre, e então dá um meio para ele viver ainda melhor, mais dignamente, poder ter uma profissão, mas não em cima disso aqui, né? Que cada dia assim acontece mais. A Bíblia fala também nós dizemos zoofilia, mas eu descobri agora, eu troquei até no livro, o termo é zoroastia, porque zoofilia quer dizer amor aos animais, e quem pratica um abuso sexual contra os animais não é amor. Então a palavra é zoroastia, como tem pederastia, né? Que é abusar de criança, então zoroastia é abusar de animais, e infelizmente isso é algo até cultural na nossa sociedade. Uma vez eu estava lá na praia, no Rio Grande do Sul, e estava assim a paisana, e fui no barbeiro, e enquanto esperava, era só de homens, e daí eles começaram a falar bobagem, assim, né? E daí começaram a falar das experiências sexuais, e citando porcas, e animais, né? E vacas, e falando com a maior normalidade, dando risadas disso. Mas isso é uma coisa que eu via lá onde eu nasci, mas o que a Bíblia diz? Maldito que peca com um animal qualquer, e todo o povo dirá amém. Algumas tradições falam, maldito o que pratica ato sexual com qualquer animal. Eles têm sentimentos. Agora é uma questão assim, nós somos livres, né, para fazer as nossas opções, e esse capítulo aqui, ele não fala em animais, nem em comida, mas para mim ele foi muito impactante. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas com a tua posteridade. As escolhas hoje, né, da humanidade, por exemplo, o matadouro, ele não é escolha de vida, é escolha de morte. Nós vivemos uma cultura de morte. Morte para os animais, morte para o planeta e morte para nós mesmos, né? Tanto que o Papa ele diz que se não houver uma mudança radical, urgente, nós talvez sejamos a última geração a usufruir desse planeta. E ele em breve, em pouco tempo, se tornará insuportável de se viver. Aquilo que era para ser o paraíso. Analogia divino-animal. Deus, sempre que quer fazer uma referência sobre o seu cuidado para conosco, ele se compara a um animal, sempre. Então, como
Ele estendeu as asas e o tomou e o transportou sob sua plumagem, né? O Deuteronômio também fala sobre a proteção de Deus, é como uma águia que cuida do seu ninho. Todas as criaturas vos rendam homenagem, porque com uma só palavra fizestes todas as coisas, enviastes o vosso Espírito, foram criadas, e nada pôde resistir à vossa voz. Aí eu uso assim, a palavra todos, né? Se a gente for no dicionário, o que significa? O substantivo comum que diz, significa tudo está incluído, nada fica de fora. Então, quando fala em todos, é todo ser que vive, não é só nós, o ser humano, né? É essa libertação que precisamos ter do especismo espiritual, achar que somente nós somos criaturas de Deus. Não, nós somos uma das criaturas de Deus e recebemos dele a nobre missão de cuidarmos da casa que ele criou para nós. É isso sim que é a nossa verdadeira vocação. Aqui o livro de Jó coloca, ali parece até o Francisco, né, o Chiquinho. O livro de Jó coloca os animais como nossos mestres. Nós aprendemos com eles, né? Aprendemos até, principalmente, o amor incondicional. Nós vemos às vezes os animais de uma espécie abandonados que a mãe de outra espécie adota. Ontem eu vi um vídeo de uma galinha erguendo as asas dela, cheio de gato, né? Você viu também? Então vejam, isso que é um amor incondicional. Vossa justiça é semelhante às montanhas de Deus, vossos juízos são profundos como o mar, vós protegeis, Senhor, os homens como os animais. Isso que eu procuro mostrar no Salmo 35. Protegeis tanto os homens como os animais. Quantas vezes nós vimos, né, Jesus lá abraçado com a ovelhinha, lá cuidando dela. Aqui muita gente justifica, mas lá no Antigo Testamento eles matavam lá cordeiros, matavam bois, eram sacrifícios, mas a Bíblia ela fala horrores contra os sacrifícios. Jesus inclusive foi preso, iniciou o processo do julgamento dele, vamos ver depois ali, quando ele expulsou aqueles vendilhões do templo que estavam vendendo animais, que não queria aquilo. E é uma covardia. Aí, mas a Deus criou a ovelha para morrer mesmo, porque ela fica muda quando vai ser sacrificada. Ela fica muda porque o instinto dela ensinou lá no início, né, quando começou a vida selvagem, que ela tinha o predador natural dela. E daí ela tinha que ficar muda para não fazer barulho, para se esconder e não mostrar onde ela estava. Então é por isso que ela fica muda, para salvar a sua vida. E não porque está querendo ser morta, está gostando de ser esfaqueada. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. E aqui tem uma imagem que fala mais do que tudo, né? Uma criança ali que talvez esteja se despedindo ali de um boi. Olhai as aves do céu, não semeiam. Bom, agora, tudo que eu falei do Novo Testamento. Agora vem o 12 do Novo, né? Olha as aves do céu, elas não semeiam, não ceifam. Vocês conhecem essa passagem. Nem semeiam, nem recolhem celeiros. Mas o Pai o Celeste as alimenta. Não valeis mais do que elas? Então, Deus tem preocupação com eles. Deus alimenta e nós, como representantes de Deus, devemos cuidar pelo bem-estar deles. Outra analogia animal, né? As raposas têm suas tocas, as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então, Deus foi mais generoso com os animais do que com o próprio filho dele. Se compreendesseis o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenareis os inocentes. Quem são os inocentes? Os animais que matavam lá no templo. E não era isso que Deus nunca quis isso, Ele queria a misericórdia, um coração arrependido, um coração contrito. Esse é um maior arrependimento. Daí Ele usa sempre, Ele nos compara às ovelhas, né? As ovelhas que seguem o pastor. Deus se compara a uma galinha, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quiseste.
Eu já vi cenas assim, chuva, e a galinha tinha ali uns 10 pintinhos, e enquanto ela não cobriu todos eles, ela ficou 3 vezes maior do que o tamanho dela, ela não parou, daí quando ela viu que estava tudo protegido da chuva, ela ficou quieta, parada. Então, cuidado, assim, Jesus fez a comparação de Deus para conosco. E outro grande exemplo aí, o nascimento de Jesus entre os animais. Porque não nasceu publicamente porque ele seria morto, o Herodes estava louco para matar Jesus. Então, as primeiras testemunhas de Jesus entre nós foram os animais. Nasceu num estábulo, não nasceu na casa de um humano, nasceu na casa dos animais. E só por isso isso tem um significado muito grande, porque Jesus, a Igreja Católica ensina, ele é a redenção, ele inicia a redenção na humanidade, e os animais, estando no seu nascimento, simboliza que eles participam dessa redenção, desse novo mundo. Que também os espíritos acreditam, num novo céu, nova terra, um novo templo. Aqui é o que Jesus, é isso que eu citei há pouco, eu vou mostrar um vídeo, Jesus expulsando os vendilhões do templo. Jesus vem ali, pega um relho e expulsa ali todos, e liberta os animais. Eu vi de uma espírita, até acho que foi numa palestra do Jefa, que esse ato que Jesus fez foi um ato de libertação animal, que muita gente não vê, não consegue perceber isso. Não façais da casa de meu pai casa de venda. Romanos 8, essa imagem aqui sempre me emocionou muito. Por isso a criação, quando fala em criação, não é somente nós, seres humanos, mas natureza e os animais estão incluídos. Tanto que lá no interior, o meu pai dizia, vai tratar da criação. Quem era a criação? Era o boi, a vaca, o cavalo, os porcos, as galinhas. Aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses? São aqueles que irão libertá-los. E quem é que pode libertar os animais? Nós somos os libertadores dos animais. Pois a criação foi sujeita à vaidade. Aqui eu lembro dos banquetes. No fundo é tudo vaidade. Oferecer um churrasco para alguém, uma visita, é tudo vaidade. Casacos de pele, de couro, tudo isso é vaidade. É vaidade humana. Não voluntariamente, mas não que, eu quero ser uma bolsa, eu quero ser um bife, eu quero ir para o espeto. Sem liberdade, não voluntariamente. O único que quis isso foi Jesus, que morreu por nós. Mas por vontade daquele que a sujeitou, daquele que mata, daquele que come, daquele que usa, daquele, Todavia, com a esperança de ser também, está incluída ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ou seja, no novo céu, nova terra, os animais vão estar lá. E que graça teria se não tivesse? Eles trazem alegria para nós, são nossa companhia, eles vão estar lá. Por isso que eu digo que o animal tem alma. E ninguém fique triste com a morte do seu animalzinho, porque vai reencontrá-lo. Isso era tabu, dizer na igreja, e era condenado de heresia. Mas depois que eu vi os papas dizerem isso, não tenho mais medo. E digo com toda segurança, toda firmeza. A gente tinha medo de dizer antes, se eu disser que animal tem alma, vou ser excomungado. Mas agora é só olhar ali a declaração dos papas e da Bíblia. Tenho essa certeza. Vocês vão encontrar seus animaizinhos. Que vocês viveram, fizeram parte das suas vidas e construíram o amor com vocês. A libertação humana e animal. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos?
La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común. Cuidado com a criação, com o planeta, como não incluir os animais, né? E veja que o Papa propõe sim um novo estilo de vida, novos meios de produção e consumo, uma nova economia. Como não incluir a alimentação, porque a alimentação, na verdade, é a base da economia. Eu fiz uma viagem de Porto Alegre a Bagé, 6 horas de ônibus. Em todo o caminho eu só vi campos de cultivo e de criação de gado. E aqueles campos que tinham soja, trigo, é para alimentar esse gado. Se metade desses campos fosse usada para alimentação humana, nós poderíamos alimentar, acho que até 3 planetas. Mas a mensagem dele, ele quer que façamos propostas, né? De uma nova economia, de um novo sistema de vida. E ele diz que a pecuária é uma das principais responsáveis pela destruição do planeta. Por todos os cataclismas que estão ainda por vir, porque chegou a um ponto que é irreversível. Um desses é o colapso climático, que nós já estamos experimentando, o nível das águas, as cidades litorâneas que vão ficar submergidas, e a falta de água no futuro. A gente às vezes cuida, né, para tomar banho em 5 minutos para economizar água, mas pensemos assim num boi que ele é criado 4 anos até o abate. Nesses 4 anos, quantos litros de água ele toma por dia? Ele toma 10% do peso dele, então se ele pesa 400 quilos, ele vai tomar 40 litros de água por dia. Quanto isso dá em 4 anos? E daí quanta água vai em 100 gramas de um bife? E sem falar nos outros, né? A gente coloca o boi porque ele é o grande porte. Evolução na religião. Isto é também uma figura que se refere ao tempo presente, sinal de que os dons e sacrifícios que se ofereciam eram incapazes de justificar a consciência daquele que praticava o culto. Então aquilo lá abominava a Deus. Aí o que Deus fez? Ele se ofereceu em sacrifício único e eficaz para que nenhum outro sacrifício mais fosse realizado. Isso diz em Hebreus, na carta de São Paulo aos Hebreus. Ou seja, o sacrifício se entende por alguém, pelo maior dá a vida pelo menor. Né? Jesus, o maior, ele deu a vida pelos pecadores. Então, se nós fôssemos associar aí pelos animais, então nós é que teríamos que dar a vida por eles, porque se nós nos consideramos maiores do que eles, né? No entanto, Jesus continua o sacrifício na igreja, no pão e no vinho. São 2 vegetais, onde não há sofrimento, não há agonia, porque é o vinho no sangue e o pão no corpo. Senão nós estaríamos lá fazendo aquilo lá no primeiro, lá. Só que continuaram fazendo para comer daí, né, para fazer festa nas paróquias. Porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, que se portam como inimigos da cruz de Cristo, e cujo destino é a perdição, cujo Deus é o ventre. Aqueles que não alegam, eu não vou deixar de comer carne, porque eu adoro carne, porque é gostoso, porque é saboroso, e o que mais que falam? Eu já vi isso, eu prefiro morrer do que parar de comer carne. E visitas, uma vez fiz visita a um senhor canceroso. Aí o médico disse para ele que ele teria alguma chance se fizesse o tratamento, mas ele tinha que parar de comer carne. No outro mês eu fui lá, voltei para fazer a visita, a mulher disse, padre, ele morreu, ele continuou comendo carne. Então foram essa e N experiências que eu passei, né? Em que ela realmente é muito prejudicial para a nossa saúde. Então, você já deve ter visto, né? A primeira atitude quando um tratamento de câncer, o que é? Não comer carne.
Isso eu vi, uma nossa funcionária da paróquia estava com câncer. Aí o médico, você vai iniciar a quimioterapia, então a partir de segunda-feira você elimina o consumo de carne. Daí sabe o que fizeram? No domingo fizeram um churrasco de despedida. E pessoas instruídas, sabe? Então depois ela não teve, né? Então a gente não acredita, mas presenciou isso. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Daí a gente vai na missa lá, pede perdão a Deus, pede misericórdia de Deus, né? Tem piedade, tem piedade, tem piedade, mas a gente não tem piedade para com os animais. Digo, eu me incluo, todo mundo, né? A maioria consome. Nós não temos piedade do animal que está abandonado, a gente fica indiferente. Eu já fiz isso muitas vezes porque eu não... Bom, eu vim aqui pela estrada, venho de carro, quantos animais eu vi abandonado, mas o que eu vou fazer? Mas pelo menos me sensibilizo, faço uma oração, ou quando posso lá, quando estou localizado, boto nas redes sociais, e se eu pudesse eu recolheria todos, assim como sei que vocês também. Então, o Essa de Queiroz fez esse conto aí de um frei chamado Genebro que tinha fama de santidade. Vocês podem juntar Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tudo, e daí dava a santidade desse frei, né? E daí chegou, ele ficou velhinho e ia morrer. E estava lá no leito de morte, estava deitado no chão ainda, numa palha, de tão humilde que ele era, não queria nem cama. Aí chegou, o pessoal ia lá se despedir dele, né? Estava morrendo. Aí foi um frei mais jovem lá e perguntou para o frei: Frei, o senhor tem algum desejo antes de partir desta vida que eu possa realizar? Eu queria tanto comer um pernil de porco. Aí esse frei lembrou que no caminho que ele estava vindo, ele tinha visto uma manada de porcos e o cuidador estava dormindo. Eu vou realizar o desejo do frei. Foi lá, pegou um porquinho pequeno, cortou uma perna do porco e deixou o porco lá morrendo, agonizando. E fez o prato, né, do pernil, levou lá para o frei comeu, adorou e morreu. Aí a alma dele, ou vocês chamam de desencarnou, né, foi lá para cima e o céu começou a se abrir, todo dourado, anjos com trombetas aguardando ele, Jesus, Maria, os santos todos lá de braços abertos, uma escadaria de ouro para ele subir. E aí veio, mas vamos fazer aqui ainda a pesagem, né, para ver as virtudes desse homem. Aí veio uma balança lá, e a balança, daí começou a colocar as virtudes dele. A fé, a oração, a ajuda aos pobres, a humildade, o espírito de sacrifício. E aquilo foi pesando, né? E daí mais brilhante o céu ficava, a porta do céu. Mas de repente veio um serzinho lá, veio um porquinho sem uma perna. E aquele porquinho foi no outro lado da balança e foi pesando mais. Aí veio um anjo lá e pegou o freio, jogou lá no purgatório para reparar aquele pecado. Ou que vocês chamam umbral, né? Então, quem não usa de misericórdia não terá misericórdia. E eu penso que vale o contrário também. Um ser humano, ele pode ter todos os defeitos e mazelas, imperfeições, está quebrando a cabeça toda hora, caindo, ser considerado ali um ninguém, mas se ele fez um bem, se ele deu água para um cachorro abandonado, se ele se sensibilizou, lá no céu isso vai pesar a favor dele. Agora, o que os papas disseram, olha, o Papa Paulo VI em 1969, ele disse: os animais, também criaturas de Deus, em seu sofrimento mudo. Por quê? Porque não sabem protestar, dizer socorro, eles berram, mas eles não, né, não pedem, me deixa viver, não falam assim. São um sinal do estigma universal do pecado e da expectativa universal da redenção final. Segundo os mistérios, as misteriosas palavras do apóstolo Paulo, aquele versículo que eu citei antes. Então aqui, ó, esse aqui já motivava a compaixão animal, mas só que ninguém divulga. Está lá no site do Vaticano.
São João Paulo II. Os animais também têm um sopro vital, um sopro que receberam de Deus, então tem alma. Sob este aspecto, o homem, saindo das mãos de Deus, aparece solidário com todos os seres vivos. Então aqui o Papa dá um texto longo, mas resumindo, os animais têm alma. E aqui a relação desse Papa, também muito simpático, eu acho, para todos nós, né? Lá com o cachorrinho, ali com o canguru, ali com o koala. Papa Bento XVI. Esse aqui, nossa, até padre vinha me dizer, o que tu quer com isso? Mas Jesus comia cordeiro, ele era judeu, ele comeu cordeiro na quinta-feira santa. Aí o Papa Bento XVI vem dizer que não comeu cordeiro coisa nenhuma. Jesus celebrou a Páscoa sem o cordeiro, não sem o cordeiro, porque ele era o cordeiro, em lugar do cordeiro entregou-se a si mesmo. Mas quem divulga isso? Vocês ouviram alguém falar isso? Não, né? Então aqui o Papa, ele é um gateiro, né? Faleceu há poucos dias, mas ele... Lá, interessante aquela primeira foto lá. O Papa, chegou num lugar cheio de pessoas, né? Aí esse padre ali, ele teve uma ideia. Como é que eu vou fazer para o Papa chegar até mim? Eu vou levar um gato. Ele vai ver o gato, vai vir aqui. Não deu outra. O Papa viu o gato e não resistiu. Foi lá e conversou com o homem, com o padre. Aqui ele no carro com o gato, aquilo, agora era velhinho com os gatinhos em volta. Aqui a mão dele cuidando de um gato. Ele, inclusive, ele escreveu um livro, ele tinha um gato chamado Chico. Aí ele pediu que o secretário dele, tomasse a personalidade do gato e contasse a vida do Papa pela visão do gato, né? É um livro infantil, daí é José por Chico, que o José é o nome do Papa, né, José Ratzinger. E o Papa Francisco, né, aqui ele diz assim, aquela que se prepara é uma nova criação, portanto não se trata de aniquilar o cosmos e tudo que nos circunda, mas de levar todas as coisas à sua plenitude de ser, de verdade e de beleza. Ou seja, o homem está exterminando as espécies, né? Pela caça, muitas não existem mais. E a doutora Sônia Felipe diz que esses animais que nós temos hoje, eles não são mais como Deus criou. A vaca, ela dava 1 litro por dia, agora dá 44. Não é mais a vaca que Deus fez. Tudo manipulação genética, né? Os cachorros, agora esses aí que são cheios de pele, o olho esbugalhado, tudo coisas assim que tornam a criação de Deus monstruosa e com muito sofrimento para esses seres. A galinha, né? O estado de uma galinha dessas granjas, como ela fica. São seres, inclusive, que mais sofrem, porque elas ficam no espaço assim, de uma folha de A4, sem poder abrir as asas. Imagina, né? Um ser desse, e ainda assim, botar os pés no chão, daí na grade, assim, fica a vida toda ali. Então o Papa Francisco lá, abençoando os cachorros, os cães guia, né, que levam até ele. Há outros seres frágeis, indefesos, que muitas vezes ficam à mercê dos interesses econômicos ou do uso indiscriminado. Refiro-me ao conjunto da criação. Nós, seres humanos, não somos meramente beneficiários, mas guardiões das outras criaturas. Quando falo em guardião, o que eu lembro? Anjo da guarda, né? E o anjo da guarda, ele é o nosso protetor. Então, os animais esperam de nós aquilo que nós esperamos de Deus. E se os animais precisassem formar uma religião, que papel o ser humano ia exercer nessa religião? De anjo ou de demônio? Aquele contra a destruição da natureza. As encíclicas dele, as cartas que ele escreve, Laudato Si, número 9, lá é a Evangelii Gaudium, o Evangelho da Alegria. Quando os seres humanos destroem a biodiversidade, que estão incluídos os animais, na criação de Deus, quando os seres humanos comprometem a integridade da terra e contribuem para a mudança climática, desnudando a terra de suas florestas naturais ou destruindo as suas zonas úmidas, quando os seres humanos contaminam as águas, o solo, o ar, tudo isso é um pecado. Porque um crime contra a natureza, e bota os animais, é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Essa encíclica é maravilhosa. Aqui, vou falar a primeira frase lá. Não somos Deus. E aqui, né,
Ele diz, essa palavra domínio, domínio vem de dominus, que é Senhor. É como nós chamamos Deus de Senhor. Então, como esse Senhor trata os seus filhos? E se Deus deu o domínio de nós sobre a terra, então, ser imagem e semelhança de Deus é agir como Ele age. Nós sempre ouvimos dizer também que o ser humano é a coroa da criação, o coroamento da criação, mas não é. Qual o coroamento da criação? É o sábado, o 7º dia. É o descanso de Deus em tudo aquilo que Ele criou. É tudo vivendo em harmonia e por isso Ele poder habitar na sua criação. E nós é que somos responsáveis para que isso aconteça. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una naranja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. E tudo que causa também isso aí está dentro da exploração animal, né? A partilha dos alimentos. Então, a humanidade está trabalhando para alimentar animais para abate e não ao ser humano. Pecado contra a criação, ainda Laudato Si. Hoy les quisiera hablar de algo que es muy importante y me pesa en el corazón. Hablar de los océanos. Los océanos contienen la mayor cantidad del agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes. Muchos de ellos amenazados por diversas causas. Y no nos damos cuenta o no nos queremos hacer cargo. No olvidemos que de 2 respiraciones que yo hago, una es por los océanos. Hace un mes recibí un grupo de pescadores. 7 de ellos me dijeron lo siguiente: en los últimos meses recogimos 6 toneladas de plástico. Eso es la muerte de los océanos, es la muerte del todo viviente, es mi muerte. La creación es un proyecto de amor de Dios hacia la humanidad. Un enfoque interdisciplinario
para afrontar las amenazas causadas por la gestión injusta de nuestros mares, nos va a ayudar a afrontar este gran desafío. Y aquí se juega nuestra supervivencia. Nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe. Recemos para que los políticos, los científicos, los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y de los océanos. 70% da nossa vida do planeta é na água. Catecismo da Igreja Católica fala também: cada criatura possui a sua bondade e perfeição própria. As diferentes criaturas queridas pelo seu próprio ser refletem cada qual o seu modo, mas centelha da sabedoria e bondade infinitas de Deus. Os animais são criaturas de Deus, que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glória. Também os homens lhe devem carinho. Lembremos a delicadeza os santos, como São Francisco de Assis ou São Felipe Neri, tratavam os animais. A gente sabe bastante coisa de São Francisco de Assis. Eu procurei, até agora não encontrei nada sobre os animais de São Felipe Neri, mas eu sei que o catecismo cita ele. Aí eu tenho um questionamento muito ousado, que eu não fiz, porque logo depois desse artigo aí, diz que nós podemos fazer uso dos animais como alimento para testes em laboratório e para utensílio. Não é totalmente contraditório com o que diz ali? São Francisco não ia fazer isso. Então eu pego esse parágrafo lá e faço, né? Não é digno usar os animais como alimento em laboratório, com toda a tecnologia que hoje existe, com todo o progresso e com toda a tecnologia. Não é mais necessário substituir esse artigo, né? Mas é muita ousadia minha. Mas eu vou colocar. Esse mesmo catecismo, até pouco tempo atrás, até 2018, ele dizia que a pena de morte era possível e cabia ao Estado decidir. O Papa Francisco foi lá e alterou. Ele colocou que a pena de morte não é admitida em situação nenhuma. Então, eticamente, o catecismo também pode fazer progresso, né? E não servir mais de base. E lá em 1917, o penúltimo catecismo dizia que filho de açougueiro ou de família de açougueiro não podia ser padre, porque vinha de um ambiente de violência. Uma coisa que me deu coragem de fazer uma avaliação de compaixão pelos animais foi que o Papa Bento XVI disse, para vencer aquelas passagens difíceis que tem, que às vezes é contra os animais. Ele diz que a Bíblia só tem sentido se ela for contextualizada e trazida para os dias de hoje, para a nossa atualidade, levando em conta o progresso técnico, científico, moral e ético da humanidade e aspirando à paz universal. E hoje nós temos que pegar a Bíblia e trazer uma interpretação dela que leve ao cuidado com a criação, né? Que é o que ela diz na sua essência, ignorar e ter uma outra leitura sobre aquelas passagens difíceis, porque também diz lá, Deus disse, vai lá e entra em guerra com aquele povo e não poupa nem as mulheres e nem as crianças. Eu vou acreditar que foi Deus que falou isso? Não, né? Então a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens, que muitas vezes colocaram ali a sua vontade. Jesus foi questionado por ele de, entre aspas, não obedecer ao Antigo Testamento. Porque ele chegava e Jesus dizia, não, mas foi Moisés que escreveu isso. Aí Moisés disse, ele escreveu por causa da dureza do coração de vocês. Então, eu sempre também falo que a pedagogia de Deus, a revelação dele ao mundo, ela é pedagógica. É que nem criar uma criança. Primeiro ela nasce mamando, só líquido. Depois ela vai para o pastoso e depois ela vai para o sólido. Então, são 4.000 anos, né, que Abraão lá teve a revelação da fé e estamos crescendo, estamos evoluindo. E é uma coisa que eu admiro muito no Espiritismo, é a evolução, né? Sempre nós podemos progredir, crescer, evoluir. O Papa disse,
É urgente reduzir o consumo não só de combustíveis fósseis, já tem os carros elétricos aí tudo, né? Mas também de muitas coisas supérfluas e de igual modo é conveniente que em certas regiões do mundo consumir menos carne. O Papa disse o ano passado. El Papa Francisco se reunió con los participantes en la Conferencia Europea de la Juventud. Les animó a transformar el viejo continente en uno nuevo. E eu só achei um vídeo em espanhol, eu não achei em português. Então aqui ele fala isso aí, para os jovens, diminuir menos carne para salvar o planeta. Então ele está dando, né? Ele está dando dicas, pistas. Reducir el consumo no solo de combustibles fósiles, sino también de muchas cosas superfluas. Entre otras, en ciertas zonas del mundo dice que sería conveniente consumir menos carne. Aqui comunhando as criaturas no amor, também de Laudato Si. Oração pela nossa terra. Partilhar com vocês a fundamentação na tradição da igreja. São Jerônimo tem sempre um leão junto dele, né? Porque ele teve um leão de estimação, ele tirou um espinho da pata de um leão e a partir daquele dia o leão ficou sempre junto com ele. Então que é possível essa harmonia com os demais seres, mesmo os selvagens. São Bento, tentaram envenenar ele dando um pão, né? E o corvo veio lá e tirou o pão dele e levou embora. Daí esse corvo era amigo dele, era de estimação. Vejo, o corvo sempre foi mostrado como uma figura do mal, né? Os filmes de terror, o corvo, e é um animal que tem afeto, né? Que tem amizade com o ser humano. São Francisco de Assis, lobo de Gúbio, das histórias mais famosas. Havia uma aldeia lá na Itália chamada Gúbio, em que eles criavam ovelhas ao pessoal e tinha um lobo na floresta muito bravo e que estava invadindo de noite lá as casas e matando as ovelhas, né? Aí o povo lá se reuniu, vamos fazer uma coisa com esse lobo, e eles estavam querendo uma vigília, planejando uma vigília e para matar o lobo, para pegar o lobo. São Francisco ficou sabendo. São Francisco foi lá e disse, não façam isso, deixa que esse lobo aí, eu vou dar um jeito. E São Francisco foi até o lobo, teve assim um começo assim, né, o lobo queria avançar nele, mas São Francisco, com aquela energia de amor pelos animais, em poucos minutos o lobo estava brincando com ele. Daí São Francisco disse, você nunca mais mate as ovelhas, porque você nunca mais vai ter fome. E falou para as pessoas darem comida para o lobo. Daí o lobo, no final da história, o lobo ficou um cão comunitário. Ia de casa em casa e todo mundo fazia carinho nele. Por isso que a imagem de São Francisco, muitas têm com um lobo do lado. Não te envergonhes se às vezes os animais estejam mais próximos de ti do que as pessoas. Eles também são teus irmãos. Santo Antônio, né, falava coisas muito fortes lá nas comunidades e ele era às vezes corrido, ele tinha o apelido de martelo de Deus, porque ele dava cacetada e não se importava.
Aí, quando ele era corrido, ninguém queria ouvir ele ia lá para o rio falar para os peixes, e os peixes vinham em volta dele, ficar com a cabecinha de fora para ouvir. São Francisco de Paula era vegano, né? E não comia nem leite, nem carne, nem ovos, nem peixe, nem manteiga, nem queijo, de compaixão, já naquela época. São Francisco de Paula. São João Bosco, tem uma história, ele era um homem, né, que era perseguido, né, como todo aquele que faz o bem, e tinha um grupo de pessoas que queriam matá-lo, e estavam fazendo sempre armadilhas para ele, esperando ele num lugar para uma emboscada. Um dia ele saiu de noite sozinho, ele não tinha medo, e apareceu um cachorro do nada, grandão, cinza, que por isso botou o nome de Dídio, e esse cachorro atacou os caras que iam matar o Dom Bosco. Aí o Dom Bosco morreu, 100 anos depois, mais de 100 anos, né? Ele foi declarado santo, daí desenterraram ele, daí fazem uma espécie de velório de novo lá. Aí do nada surgiu um cão enorme, cinza, que ficou debaixo do caixão o tempo todo. Que um padre salesiano da Ordem de Dom Bosco fotografou até esse cachorro. Um mistério. Santa Teresinha do Menino Jesus, é uma santa atual, ela tem até fotos dela, ou Santa Teresinha de Lisieux. Ela perdeu a mãe quando tinha 5 anos, e ela ficou numa depressão profunda, e ia morrer. Aí um médico sugeriu ao Luiz Martim, pai dela, que desse um cachorro para ela. E a partir do momento que ela ganhou o cachorro, ela teve um novo sentido na sua vida. Se livrou da depressão. É o Tom, tem fotos dele. Depois ela foi para o convento, teve que deixar ele em casa. Um dia ela voltou para pegar umas coisas, com aquela roupa de carmelita lá. Ele reconheceu ela e teve que levar junto. Ela pediu permissão, as freiras deixaram levar, só que Santa Teresinha morreu jovem, com 24 anos. Então a irmã dela cuidava do cachorro. E ali está uma foto também real dele, do Tom. E outras fotos, né, que ele participava ali dos teatros que ela fazia. A amizade, né, com os animais. Santo Afonso Maria de Ligório dizia, na linguagem da época, né, numa obra dele, que é doutor da igreja, Deus fez os animais perfeitos. Somente o ser humano é que tem que se reconhecer mísero e buscar a sua salvação com Deus. Algumas pessoas me dizem assim, rapaz, eu quero batizar o meu cachorro, né? Mas o batismo é para criatura que está em desgraça, que não é filha de Deus. O batismo é que a torna filha de Deus. Os animais já estão em comunhão com Deus, eles não precisam de religião, não precisam de sacramento. Santa Teresa de Calcutá era vegetariana, né? Os animais foram criados pela mesma mão caridosa de Deus. São Roque, tem uma cidade aqui perto, né? São Roque era um homem rico que decidiu ser religioso, aí ele renunciou aos bens, só que na época dele teve a peste negra, que é uma tipo da pandemia, só que essa peste negra deixava o corpo todo em feridas e era altamente contagiosa. Então ele foi cuidar dos doentes e pegou a peste negra. E ele se isolou num mato para não contagiar outras pessoas. Mas todo dia um cachorro levava um pão para ele. Por isso que a imagem dele, se vocês entrarem numa igreja de São Roque, vai ter um cachorro com um pão na boca. E aí na cidade de São Roque que teve aquele escândalo que eles torturavam cachorros, né? Que ironia, né? O Beato Carlo Acutis é um santo jovem que morreu agora uns 10 anos atrás, que foi já beatificado pela igreja, e ele tinha, um beato, né? Que ele dá um testemunho de cuidado com a criação, cuidado com a natureza, aqui recolhendo lixo. Ele tinha vários cachorros, vários gatos, muitas fotos dele com cachorro. Diz que não podia ver um cachorro abandonado, que incomodava os pais até que ele fosse recolhido. E é um modelo de santidade para os jovens de hoje. Bom, aqui o símbolo, né? Eu elaborei um símbolo aí para a minha mensagem, padre vegano, libertação animal. O círculo é o planeta. Dentro tem uma vaca, um porco, uma galinha e um peixe.
que são as criaturas que mais sofrem, né, mais precisam serem libertadas. E o Papa fala muito da saúde integral do ser humano. Eu coloquei as 4 áreas do nosso ser: a espiritual, fé, esperança e caridade; emocional, sobriedade, equilíbrio e motivação; física, prevenção, saúde e tratamento; mental, ética, se colocar no lugar do outro; informação e ativismo, espalhar essa mensagem. Física, eu vou falar só dessa dimensão aqui, ó, prevenção. Bom, eu vejo lá muitos colegas padres que estão com problema de pressão alta, de diabetes e outras coisas mais, colesterol. Aí eles começam a fazer um tratamento. A primeira coisa que o médico diz: tira a carne. Se eu não quero ter esses problemas, então eu vou prevenir o máximo que puder. Isso não quer dizer que eu não vou ter, porque, né, a gente vai ter que ter alguma coisa um dia, né, para poder partir. Mas o quanto mais prevenir, melhor. A saúde é para a gente manter, né, se a gente está com uma saúde boa, manter ela, que nem um carro, né, a gente vamos ter ele dependendo de como a gente troca o óleo, faz revisão, mantém, né. E tratamento. Às vezes a gente pode se curar de muitas doenças simplesmente eliminando a carne e derivados de animais. Eu estava hospedado lá em Curitiba num senhor que ele disse: padre, eu tinha um montão de doenças há 20 anos atrás. Virei vegetariano, depois vegano. Hoje eu estou com uma saúde perfeita. E estou melhor com 70 anos do que com 50 me arrastando. Então e isso para mim também vale. Né? Eu me sinto hoje melhor do que quando tinha 30 anos. E hoje faço atividade física e me sinto disposto. E, graças a Deus, os meus exames estão sempre na normalidade. Né? Embora não me cuide tanto como deveria, porque às vezes ainda tomo uma coca, coisa assim. Que é a diabetes, né? Que é outro vilão hoje em dia. E aquela oração da libertação animal que acho que vocês conhecem, né? Que eu elaborei, que está na contracapa do livro. E com essa oração a gente vai concluir. Amados irmãos e irmãs, não é necessário seguir uma religião para orar. A religiosidade, o sentimento do sagrado, do saber da existência de algo maior, também pode se apresentar em forma de oração, que está presente em todas as religiões e é um sopro essencial para o ser humano se manter sano, seja na fé cristã, na fé dos judeus, dos budistas, das religiões de matriz africana. Enfim, o sentimento nobre da compaixão hoje nos convida a uma conexão com as palavras que nos fazem bem, tragam paz e nos coloquem no lugar do outro, seja qual criatura for, respeitando-o em comunhão com todos e com as diferenças. O mundo está precisando de oração. Os que podem libertar os animais não humanos podem ser estes mensageiros da paz. Não importa o credo, e não há regras. Toda religião prega paz, amor e respeito. Guiados por este caminho, que cada um de nós encontre o conforto nas palavras que irão traduzir nossos anseios, apelos e buscas. Ao fazermos uma oração, o ser humano crê em algo superior que comanda toda a complexidade do universo. E assim, cria um diálogo permanente, sentindo a presença da providência, da suprema sabedoria de um Deus, da transcendência.
Por isso, vamos juntos agora fazer a oração pela libertação animal. Senhor nosso Deus, Criador de todos os seres e que estais presente em toda a criação, com muita confiança, fé e humildade, nós, protetores dos animais, queremos pedir pela libertação de todas as tuas criaturas, escravizadas pela crueldade humana. Invocamos teu Espírito Santo para que ilumine o coração de toda a humanidade, toque suas consciências e faça despertar o sentimento precioso da compaixão, conforme a temos na tua palavra e nos ensinamentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda a humanidade consiga progredir na espiritualidade de Francisco de Assis, que chamava toda criatura de meu irmão e minha irmã, reconhecendo assim tua presença nos mínimos seres e te louvando por os teres criado. Purifica, Senhor, o coração humano da ganância, da indiferença e da gula, que transformam a vida de muitos dos teus filhos num tormento sem fim. Dá coragem àqueles e àquelas que despertaram, para que não desanimem quando o reino da impiedade parece ser soberano. Fortalece-nos sempre na firme esperança de tuas promessas, principalmente naquelas que afirmam um mundo novo de justiça e paz, onde tua criação, liberta do pecado e da morte, experimentará da liberdade dos filhos de Deus. Ouve o clamor que ressoa em cada lugar, onde qualquer criatura inocente tem a sua vida ceifada, para alimentar os vícios terrenos. Nós confiamos e acreditamos firmemente que nossa prece chegue até o teu coração e possamos ainda, em nossa existência, testemunhar o cumprimento de tuas promessas. Que assim seja. Amém. Fortaleça-se nesta luta, neste propósito. Sinta o seu coração pulsar pela compaixão. Essa oração aqui, eu fiz ela quando muitas pessoas me procuraram, chorando, desesperadas, porque numa cavalgada ou romaria, entre aspas, Aparecida, muitos cavalos não estavam mais aguentando, desmaiando e foram jogados de um viaduto. Eu não sabia o que dizer, comecei a chorar, pedi um conforto a Deus e me veio esta oração. E é bem longa, mas ali eu coloquei, acho que, o sentimento daquele momento. Para ajudar nesta campanha, é tudo iniciativa minha. O livro, a primeira edição, eu fiz 500 livros da primeira, em 6 meses foram todos pelo Instagram. E do 90% do povo espírita, né? Aí isso me empolgou a fazer uma segunda edição, revisada, ampliada. Aí eu fui mais corajoso, daí fiz 1000, né? Mas ainda, claro que diminuiu, assim, porque aqueles que já têm, né, ficaram com o primeiro. Mas mesmo assim, eu creio que essa minha mensagem ela vai se espalhando
vai multiplicando, vai chegando a outras pessoas. Né? Pensei nesse logotipo, bom, daí me veio a ideia de confeccionar uma camiseta, né, com esse ensinamento aqui, que eu tenho ele escrito e posso depois mandar para o Wilson e todo mundo pegar com ele, que aqui a gente está vendo alguém que fica curioso, o que significa isso aí, essas letras? E daí você pode dizer as nossas áreas humanas, o que significa cada uma, e que o veganismo nos ajuda a viver isso, a ter uma vida melhor. E atrás a frase, uma frase de Francisco de Assis, né? Os animais também são nossos irmãos, irmãos da criação. E também fiz um boné, né? Porque eu gosto de fazer caminhada, daí eu vou no parque e eu vejo todo mundo com boné para proteger do sol, para proteger a minha careca aqui, né? Então, eu descobri lá em Natal, Rio Grande do Norte, fui pesquisar a empresa, daí eles fazem de linho, fazem aqui um material ótimo, né? E aqui com telinha, eu pensei, vamos veganizar, correr, camiseta e boné, e um dia pode mudar esse nome aqui, mas por enquanto o que nós temos na igreja um padre, né? Um padre vegano. E eu coloquei no grupo que eu criei ali também no Telegram, fui partilhando que cor seria, qual frase que seria, quem está no grupo, né, acompanhou. Aqui eu coloquei se eu podia botar outro nome, porque eu penso que às vezes pode personalizar muito, mas eu fui ali com a vontade da maioria. Então é isso, divulgar, vim de carro justamente para poder trazer esse material para vocês, não precisar postar, porque é muito caro, às vezes a pessoa pediu, a camiseta, a postagem é mais cara que a camiseta, paga 60, né, e a camiseta é 40. Então eu fiz um combo, assim, a camiseta tem verde, branca, tem de todos os tamanhos e tem baby look e tem normal, né. E daí eu fiz o combo, o livro, o boné e a camiseta 100, né? Separado o boné é 40, o livro é 30 e a camiseta também é 40. E eu acho que é um preço razoável de mercado, né? Que daí eu vou conseguir, esse aí eu fiz na coragem, né? Alugar um carro, graças a Deus estou recebendo estadia, comida, mas poderia não receber, né? Se eu fosse pagar um hotel e alimentação por dia, né? E tem a gasolina, um montão de coisa, né? Então, eu fui na confiança e providência de Deus. E também, se eu voltar sem nada, valeu, porque a gente faz de coração, é um chamado de Deus e seria... Eu estou me realizando como pessoa, estou me realizando como padre, estar em contato com vocês, tá bom? Muito obrigado. Ó, gente, desculpa, eu pedi isso 1 hora para ele, mas vocês viram que eu falei acelerado, né? Mas espero que tenha valido a pena e vocês tenham gostado. Então, quem quiser comprar os itens aqui do padre, aproveita que ele está aqui, autografa livro, né? Se quiser autografar a camiseta também. Muitíssimo obrigado a todos. A palestra em breve vai estar disponível também na internet. Se alguém quiser encaminhar para alguém que não pôde vir ou quiser ver de novo, na internet eu vou montar com os vídeos certinho, então vai dar para assistir até um pouquinho melhor. Ótima noite a todos.